livre-arbítrio, né? Sim. Como que pode existir livre-arbítrio se Deus é onisciente? Se ele sabe qual vai ser a minha escolha? Isso é uma coisa que eu não paro de pensar até onde vai meu livre-arbítrio, até onde vai o poder, a onipotência de Deus, né? Você está pronto para escutar algo profundo, Claro. com calma, mas muito importante, transformador? Então, eu vou, junto com você, vamos fazer realmente uma pequena jornada espiritual agora. Mas ela é fundamental para você entender melhor sobre Deus, sobre seu relacionamento com Deus e muito mais. Eu espero que isso vai iluminar a vida de muitas pessoas. Primeira coisa que a gente tem que saber, Deus, ele não tem nenhuma característica humana. Zero. Raiva, amor. Eu vou te explicar, Rogério. Eu vou te explicar. Pode, por favor, não fica com medo de me desafiar. Tá bom. Tá? Vai mesmo. Tá bom. Tá? Ainda mais que eu sei que você vem com carinho. Então, mas pode vir com força. A resposta é a seguinte. Deus, ele é o criador do universo. O que é o universo que ele criou? Tudo. Tudo. Mas agora vamos entender o que é tudo? Será que são só essa vista maravilhosa que as pessoas não estão vendo, mas a gente está? Tá? Depois o Léo mostra aqui, a gente tá, a praia maravilhosa e as montanhas. Ó, vou tirar uma foto aqui e o Léo vai colocar, vai aparecer inclusive o Léo e o... Boas, olha aqui, ó. Boas é uma pessoa muito querida aqui. Pronto, aí o Léo vai colocar essa foto e vai mostrar ao pessoal. Vocês estão no escuro porque tá vindo muita claridade lá. Tá? Mas então, Deus, ele não criou somente as pedras e a girafa e o ser humano. Ele criou tudo que faz esse mundo, tudo que o mundo necessita para funcionar. Então vou te dar uma ideia. Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Isso sabe o que significa? Deus é infinito, Rogério? Não. Ele não está nem limitado ao tempo, né? Muito bem. Ele está acima do tempo. Infinito é algo que está dentro da linha do tempo, mas para sempre. Isso. Deus não está nisso. Ele está acima do tempo. Mesmo o infinito está contido dentro do tempo. Exato. Isso é um pensamento que eu nunca tinha tido. Vou te dar um outro exemplo. Deus criou o conceito do espaço. Então as pessoas falam assim, Deus está em todo lugar. Está errado. Por quê? Porque todo lugar está em Deus. Todo lugar é Deus. O universo está em Deus. Não é Deus que está no universo. Deus é o criador do universo. Então, o Talmud diz exatamente disso. Um dos nomes judaicos de Deus é o local. Ah, é? Hamakom. Por quê? Porque o universo, ele está em Deus. Deus não tem espaço. Ele criou o espaço. Então, da mesma forma, Deus criou os sentimentos. Sem sentimentos, esse mundo que a gente tem, livre-arbítrio e tudo mais, não existiria. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Agora, mais um ponto. Se Deus criou algo, ele não está sujeito à sua criação. Concorda comigo? Claro. Tá? Ele não está subjugado. Então, a partir do momento que ele criou... Imagina só o Maurício de Souza, ele cria os quadrinhos dele. Aí ele cria o Cascão. Então quer dizer que o Maurício de Souza agora não vai mais tomar banho? É uma criação dele, não tem a ver. Até porque o quadrinho, ele não tem todas as dimensões dos seres humanos. Ele é bidimensional. Exatamente, ele é bidimensional. Então, o Maurício de Souza é um criador do quadrinho, tá? Mas ele não está dentro, ele não tem as características iguais. Mas até aqui termina a nossa analogia. Por quê? Porque o Maurício de Souza, ele desenha o Cascão com sentimentos, a Mônica com raiva e etc. Ele também tem isso, tá? Deus já é diferente. Deus, ele está acima da criação dele. Então ele cria tempo, ele cria espaço, ele cria os sentimentos. Então ele está acima de tudo isso. Propriamente ele não tem nada disso. Porque senão ele seria um humano, um super-homem, mas ele ainda seria humano. Ele seria limitado. Entendi. Aí você vai me perguntar, mas calma aí. A Bíblia fala que quando o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, Deus ficou com ira. Ou amor em determinadas situações. Aí eu te pergunto a seguinte pergunta. Lembra a passagem que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Sim. Qual a descrição física, você lembra? Está escrito que Deus tirou com mão forte. Qual foi a academia que ele fez? Quanto tempo ele fez de academia? Então,
Qual a resposta? É uma diminuição, uma representação para que o ser humano pudesse entender uma característica muito maior de Deus, né? Ou seja, Deus se revela dessa forma, mas é uma metáfora. É uma metáfora. Não tem a menor dúvida que isso aqui é uma metáfora, concorda comigo? Claro. Então, metáfora, Deus usa também para sentimentos. Também, se você fala de Deus como infinito, são tudo metáforas, porque senão a gente não tem vocabulário para falar de Deus. Então, agora, vamos chegar no final da sua questão. Como é que eu tenho livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo? A pessoa pensa assim, Deus já sabe do futuro, então eu não tenho livre-arbítrio, porque ele já sabe o que eu vou fazer daqui a 2 minutos. Ele sabe que eu vou pecar, ele sabe que eu vou cair, ele sabe que eu vou fazer isso. Você não vai pecar não, tá? Não vou te deixar. É mesmo? É. Eu devia ter encontrado contigo 2 dias anteriores, então. Você queria... Tomei 8 tequilas aqui. Mas então, ele já sabe do que eu vou fazer. Ele já sabe, mas aonde está o erro aqui? Aonde está o erro dessa pergunta? É um erro que muitas pessoas fazem, tá tudo bem. É uma questão semântica, então? É mais do que semântica, é uma questão essencial. O que acontece é que você pensa que para Deus saber o futuro, para Deus saber o que você vai fazer, ele precisa saber o futuro. Só que Deus não tem tempo. Então a forma dele adquirir conhecimento... Tudo já é? Tudo, vamos chamar tudo já é, mas na verdade não é porque foi ou será. É porque ele não tem tempo. Então, eu vou explicar. A forma como Deus sabe das coisas não é a forma como os humanos sabem. Você saberia algo, se você fosse um profeta, você saberia o futuro porque você conseguiu acessar o conhecimento do futuro. Deus não tem futuro e nem tem passado, ele não tem tempo. Então é por isso que no profeta Isaías está escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são como os seus caminhos. Ou seja, eu não tenho nenhuma semelhança com o ser humano. Então, na forma como eu sei das coisas, não é a forma humana que depende de tempo. Então, a pergunta é, calma aí, mas Deus já sabe do futuro, então não tem livre-arbítrio? Não, Deus não tem tempo. Então, a pergunta não é como Deus já sabe do futuro. Não existe futuro para Deus. A pergunta está errada. Você conseguiu entender? Eu fui claro? Sim. Então, o que acontece que as pessoas fazem de erro com relação a Deus é humanizá-lo e pensar que Deus realmente é assim. Ele se revela no mundo, é verdade. Mas você tem que saber que ele não tem nenhuma característica humana. Senão você está diminuindo ele. Mas a resposta para a minha pergunta, o livre-arbítrio é total, então? Completo. Você pode decidir agora falar... um prazer, tchau, vou embora. Ou você pode falar, cara, vamos aprofundar mais? Sair e atropelar uma pessoa, ou atirar em outra pessoa. Foi uma decisão completamente que você decidiu fazer isso. Você decidiu tomar 8 tequilas. Você sabia muito bem o que você estava fazendo. Falou, cara, eu quero tomar agora. Sim. Foi isso que você falou. Você tomou a decisão de fazer isso. Não estou criticando não, tá? Mas foi uma decisão sua. Pode ser que depois da quarta, você nem sabia mais se você estava na quarta ou na terceira, ou na quinta. Mas você tomou essa decisão de fazer isso. E é importante você entender que essa decisão, você acaba, entre aspas, se acostumando com ela. Ela passa a ser parte do seu modus vivendi. Posso te fazer uma prova bíblica disso? Faraó. Está escrito, Deus mandou 10 pragas para o Egito, lembra? Sim. Está escrito que, se você prestar atenção com muita atenção, para mim é difícil ler a tradução em português, tá? Estou falando do hebraico certinho. Quando você pega as 5 primeiras pragas, está escrito que o faraó, ele endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração para ser forte e não libertar o povo de Israel. E depois Deus endureceu o coração dele. Exato. Aí você fala, mas calma aí, ele perdeu o livre-arbítrio? Sabe qual a resposta? Ele se fez perder o livre-arbítrio. Devido às decisões anteriores. Exato. Imagina uma pessoa que não é fumante. Aí ele começa a fumar. Ele decidiu fumar, livre-arbítrio. Agora, daqui a 2 anos, ele não consegue parar. Ele fala, cara, eu não tenho livre-arbítrio. O que você responde para ele? Você teve lá atrás. Mas aí você se acostumou. Passou a ser parte do seu modus vivendi. Só para você saber que ele também pode parar. Se ele quiser mesmo, ele para. Tá? Mas tudo começa com livre-arbítrio e depois a pessoa vai acostumando. Mas isso vale para o lado positivo também, tá?
Você decide ser luz, você decide iluminar as pessoas, ser bom para as pessoas, fazer bondade e não parar para pensar. Você sabe que o povo judeu tem muito inculcado de você pegar parte do seu salário e doar para quem você acha que você tem que doar. Ninguém pode decidir por você. Poxa, chega o dia 1º do mês, eu nem penso. Eu já pego parte do meu salário, tac, 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 vai. E eu faço, já é parte do meu modus. Assim eu quero viver, alegrando famílias. É como se eu falo, isso aqui não é meu. Deus me deu para eu dar para outras pessoas. E eu não me questiono mais, poxa, eu vou dar, não vou... Não. Essa é a minha vida. Assim tem que ser. E eu espero que todo mundo seja assim. Eu acho que uma das missões que a gente tem que ter na vida, Rogério, é essa. Ensinar as pessoas a alegria, a plenitude da bondade. A resposta para a minha pergunta, então, é isso. A gente tem livre-arbítrio e Deus sabe tudo. Exato. São as duas coisas. Isso, e elas não são contraditórias. Porque Deus não sabe por causa do futuro, porque Ele está acima do futuro. Mas ele, quando a gente pede ajuda dele, ele pode interferir na nossa vida, nas nossas decisões. Isso é parte Me ajuda, por exemplo, você falou da bebida ou de droga, me ajuda a parar de me drogar. Aí eu tô pedindo uma ajuda para uma decisão que eu tomei atrás e eu sou incapaz de conseguir sozinho. Me ajuda a parar de ter esse sentimento ruim. E aí? Aí eu tô alterando o meu livre-arbítrio a partir com a ajuda de Deus? Você está pedindo para que Ele te ajude no seu livre-arbítrio. Ah, tá. E isso... Me dê sabedoria. O que é? Mesma coisa. Mesma coisa. Você pode decidir ser um ignorante, não ler nada, e não estudar, e não conhecer a palavra dele, ou conhecer ela distorcida. Ou você pode tomar a decisão, Deus, olha, para mim é difícil sentar, me ajuda. E me ajuda a sentir o gosto do estudo, me ajuda a me aprofundar, a entender você, a sua palavra, a sua sabedoria. E o mais incrível é que a pessoa que é consistente e persistente, ela chega